Hoje eu vou falar sobre religião, crenças e Deus, sem processo crítico ou radicalismo ou fundamentalismo. Justamente é contra isso que eu estou postando esse vídeo, para evitar, porque eu tenho pacientes que na realidade trazem para mim problemas que são problemas oriundos ou íntimos em relação àquilo que fazem e àquilo que sentem-se culpados e é o processo até de sentir que há uma punição a ser vista. Tá? Eu digo a vocês, e esse vídeo seria um vídeo muito longo se eu falasse tudo que eu conheço, tudo que eu pesquisei, tudo que eu li durante todo o meu tempo de vida, tá? Como terapeuta e como pessoa, tá? Na realidade, se eu tiver alguma algum processo de crença e simpatia com um relacionamento ao Deus cristão, eu diria que eu tenho uma simpatia mais acessível, mais compatível com o Deus de Spinoza. Quem não conhece Spinoza, que deveriam conhecer, né? As pessoas que são crentes, que são religiosas, deveriam conhecer Spinoza, a mesma coisa que conhecer Constantino, que foi imperador de Constantinopla. Então as pessoas têm, infelizmente, as pessoas, principalmente, não só evangélicas, mas evangélicos católicos, que na realidade não leem a Bíblia. A Bíblia é lida pelo pastor. Agora, eu vou dizer o que eu sou contra e que isso cria no indivíduo uma série de problemas de culpa, de ressentimentos e não tem uma vida feliz. Ah, então não importa, posso falar sobre diferenças entre ser ateu e ser agnóstico, mas eu acho que essas pessoas que estão me ouvindo e são religiosas, que frequentam igrejas, seja elas como forem, devem conhecer pelo menos isso que é básico dentro de um conhecimento teológico, né? Então eu particularmente tenho uma simpatia, não crença, tenho meus questionamentos em relação ao Deus de Spinoza, né? E até em relação ao do conhecimento, em relação à formação do cristianismo, de quando criou-se, foi através de Constantino, o imperador de Constantinopla, que criou o cristianismo e quais os motivos disso. Eu questiono, sim, questiono que Deus, dentro do processo todo, daquilo que as pessoas leem através da Bíblia, é onipotente, onipresente e onipresente, onipotente, onipresente e onisciente, quer dizer, sabe, está em todo lugar, conhece tudo e pode tudo, tá? São as coisas básicas. E eu considero assim, Deus no sentido de Deus e amor. Quando eu falo que tenho minhas dúvidas, meus questionamentos, que questionamento é uma forma de sabedoria. Aquilo que eu não questiono, eu aceito sem questionar. E aceitar sem questionar, para mim, com toda sinceridade, desculpa, é burrice. Eu questiono, eu estudo, eu vou estudar a respeito disso. Não vamos entrar em detalhes muito mais específicos da formação do Big Bang, essas coisas todas. Mas uma coisa eu garanto a vocês: acreditando-se, colocando-se em relação a tudo isso, que Deus é relação de amor, eu não consigo perceber amor em algumas pessoas que creem em Deus. E muitas pessoas usam o nome de Deus de forma em vão, né? Então, na realidade, não é essa a questão. Se Deus é amor, eu tenho amor, não posso ser radicalismo, nada disso. Sou contra religião na política. Para mim, religião na política é horrível. Se existe dentro que alguém tem o mínimo de cultura, de estudar, de perceber, a idade das trevas foi a ideia em que a religião entrou no processo político, no processo do governo, no processo de político.
Então, a bancada evangélica, essas coisas todas, são coisas realmente absurdas. É possível ter bancada evangélica? Se é possível ter uma bancada evangélica, é possível ter uma bancada afro-africana, evangélica espírita, evangélica budista, ter bancadas de todas as formas, de uma forma democrática, não de uma forma específica. Eu faço uma crítica, particularmente a essas igrejas, que eu chamo de seitas, que na realidade elas são preconceituosas e qualquer outro tipo de crença, seja ela uma crença africana, seja ela uma crença budista ou espírita, seja o que for. Então, eu aprendo, e cada um de nós tem que aprender a não ter preconceito a esse tipo de crença ou de eu me vincular a qualquer outra crença. Respeite todas. Quando a gente fala que Deus, as pessoas falam Deus é amor, então eu não vejo essa relação de amor nas pessoas que têm essa crença. Então, para mim, outra coisa, para mim eu não acredito, não posso acreditar que as pessoas realmente existe o pecado, existe o inferno e paraíso, porque o inferno é o que está aqui dentro da nossa cabeça, não é inferno com fogo. E tem pessoas ainda que, infelizmente, acreditam nesse sentido, ou como a relação de perdão. Eu começaria a falar uma série de coisas aqui. Mas o resumo total de tudo isso que eu quero colocar, o principal de tudo isso que eu quero colocar para cada um que está me ouvindo nesse vídeo, é não ferir suscetibilidade nem crenças de cada um. Apenas eu quero dizer o seguinte: quando se fala, e se você acredita em Deus no sentido, não no sentido bíblico só, porque o sentido bíblico é meio complicado para quem leu a Bíblia. Não quem leu para você a Bíblia e olha a Bíblia, isso está fora do contexto, ou isso está dentro do contexto. Não vou entrar em detalhes nesse caso, em casos específicos em relação à Bíblia, em relação a nascimento, tal, a Jesus histórico, essa coisa toda. Eu só quero dizer o seguinte, minha filha, meus queridos amigos e que curte meus vídeos. Eu acredito, quando eu falo que aquilo que eu não acredito e não tenho processo de simpatia, porque é a mesma coisa que as igrejas evangélicas, que na realidade passaram a ter a teoria não é do progresso financeiro, você faz isso, você paga isso, você ganha isso, como se eu fosse barganhar com o Deus que cada um de vocês, das pessoas que acreditam nesse Deus cristão. Então eu faço isso, ou faço isso por medo de ir para o inferno, essa coisa toda. Então, um Deus que fosse um Deus de amor, não iria criar um inferno. É óbvio que isso é muito mais como diz, metafórico de que a realidade você fica queimando no inferno. Então é esse o sentido. Agora eu vou dizer o que eu estou falando aquilo que eu tenho meus questionamentos. Mas quando eu falo uma coisa dessas, eu quero entender assim. Sabe o que eu acredito? Eu acredito no amor, eu acredito na honestidade, eu acredito na solidariedade, eu acredito que nós somos uma tribo humana. E o que nos faz sentir bem é poder ajudar os outros, é poder ter um processo de empatia, essas coisas todas. Não criando dentro de nós, então eu aceito todas as religiões e todos os processos de crenças, desde que eles levem a um único objetivo: amor próprio e amor ao outro, e as características de honestidade, de bondade, de solidariedade. É isso que nos faz ser humanos. E se existe um Deus cristão, que cada um de vocês acredita, eu acho que esse Deus ficaria muito feliz em saber que é nisso que nós acreditamos. Deus não está dentro das igrejas. Deus, quando eu falo, é o Deus em relação de amor. Deus que vocês acreditam, e cada um de vocês podem acreditar, está dentro de cada um de nós, tá? Então, quando alguém diz para mim,
ou fala comigo, ou eu diz, Deus te acompanhe, quer dizer, o amor te acompanhe, a solidariedade te acompanhe, o amor acompanhe, a tranquilidade te acompanhe, que você seja feliz, que você seja humano, né? É isso. Hoje eu cometi um pecado de acordo com a Bíblia. Ontem eu cometi um pecado de acordo com a Bíblia. Que poucas pessoas leem a Bíblia dentro daquilo que é literal. Comer carne de porco. Comer carne de porco é pecado, conforme a Bíblia, tá? Então, me desculpem, mas é um desabafo porque eu vejo algumas coisas acontecerem, até no aspecto político, tá? Nós percebemos isso. Então, ontem eu comi um pecado, não. Eu cometi um pecado porque eu comi carne de porco, o que é pecado, tá? Eu vou terminar com vocês dizendo assim, sendo de forma bem sutil, fiquem com Deus, mas no sentido do Deus daquilo que eu vejo com uma forma muito mais humana, de carinho, de amor, de compreensão, de solidariedade, tá? Um beijo.